Fala, moçada. Rodrigo Anarelli, professor de Geografia, tamo junto. Moçada, nós vamos começar a correção do simulado da rede Verbita que aconteceu em setembro, ok? Vamos fazer a primeira questão, que é a questão número 39 de Geografia da primeira série, simulado rede Verbita, que ocorreu em setembro. Tamo junto. Moçada, para a gente fazer uma análise dessa questão, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual é a essência da questão. Ó, nós vamos pegar aí a questão número 39 da primeira série. A questão número 39, gente, só por uma questão de essência, de avaliar e enxergar a imagem, eu já sei que é uma questão que vai falar sobre, ó, industrialização do Brasil. Correto? Se é uma questão que está falando sobre de industrialização brasileira, antes de enxergar a questão, eu tenho que entender qual foi o marco do processo de evolução da indústria do Brasil. Eu, Rodrigo, professor de Geografia, gosto de enxergar que a industrialização brasileira, gente, ela teve aí mais ou menos 4 etapas. A gente teve a primeira etapa da industrialização do Brasil, quando a gente ainda tinha os primórdios agroexportadores, aonde você ainda tinha escravidão. Ou seja, eu falo que o primeiro passo da industrialização do Brasil ainda era com mão de obra escrava, até um pouquinho do café. Aí eu vou ter um segundo marco da industrialização do Brasil, que seria justamente o café. Não existia mão de obra escrava, você já tinha um trabalho assalariado. Aí eu começo a mexer com a substituição de importações. Beleza, eu passo a ter o acúmulo de capital do café para gerar a substituição de importação. Aí eu venho para o terceiro marco, ou a terceira etapa desse processo industrial, que é justamente o quê? O milagre econômico brasileiro. E aí, historicamente, a gente vai lá no JK, parte dos governos militares, tá? O milagre econômico brasileiro perdura aí até a década de 80. Quando eu chego na década de 80, 90, eu já penso na quarta fase, que seria a industrialização mais, digamos que organizada. Nós já começamos a pensar num processo de globalização, de neoliberalismo. Eu já tenho um avanço da industrialização brasileira, inclusive num processo, gente, que a partir da década de 80 e 90, digamos que mais próximo aí do século 21, um processo de descentralização da indústria, tá? Então a gente pode pensar nessa evolução, industrialização brasileira, até a mão de obra escrava, aí eu tenho café com acúmulo de capitais, substituição de importação, milagre econômico brasileiro, para chegar aí nas fases da atual industrialização do mundo global. Isso é a industrialização do Brasil, que vem atrelada aí com um processo histórico. Aí você vai falar de Getúlio, você vai falar de JK, você vai falar de governos militares, aí você começa a abertura do capital, presença de algumas multinacionais. Nunca deixem de analisar uma questão observando a imagem e a referência bibliográfica. Muitas vezes a gente consegue enxergar a resposta simplesmente por uma análise de imagem ou uma avaliação da referência bibliográfica da questão. Mas vamos lá, a questão fala: assinale a alternativa em que o crescimento, tá? Assinale a alternativa que está corretamente caracterizada a industrialização do Brasil no período da década de 80 para frente. A questão, ela está falando da industrialização do Brasil, gente, na década de 80. Então eu tenho que pensar, claro, aqui, ó, na globalização, eu tenho que pensar no neoliberalismo,
Mas eu também tenho que pensar num processo de desconcentração. Tá? Então, eu tenho que avaliar de forma correta como que a industrialização do Brasil acontece a partir de 80. Aí ele vem na letra A, período de reduzida atividade industrial, dada a caracterização agroexportadora do país. Gente, década de 80, no auge do processo de incremento da globalização, né, do Brasil crescente, você vai falar então que a atividade industrial era reduzida, dada a caracterização ou a característica agroexportadora. Na década de 80, a gente não tem esse processo agroexportador e a atividade industrial, gente, ela não é reduzida. A própria imagem da questão te mostra isso. Você está tendo um processo de dinamismo dentro da estrutura da industrialização que a imagem te representa. Então, a letra A não me agrada, porque ela tem um erro. A relação de atividade industrial reduzida. Está fora. Aí ele vem na letra B, constitui o período de maior crescimento industrial do país. Ao erro, interpretação de português, de enunciado. Constitui o período de maior crescimento industrial do país. Tá, e aí? Ao erro tá aí, em todos os tipos de indústria. Então, a década de 80 você tinha todos os tipos de processos industriais crescentes, tendo como base a aliança entre capital estatal e capital estrangeiro. Gente, a partir da década de 80, o capital estrangeiro começa a chegar de forma muito mais incisiva. O capital estatal, ele começa a se diluir. Então, eu tenho dois erros na letra B. Eu não posso falar de presença marcante da industrialização em todos os setores. Essa palavra do português é muito forte, em todos, e falar que existe uma aliança entre capital estatal e capital estrangeiro, essa aliança não é a mais adequada. C, seguindo um mundo ou um ritmo, seguindo um rumo mundial, o país vem passando nas áreas mais centrais por uma desconcentração, indicando uma reestruturação do espaço industrial. A letra C, gente, tem algo que foi trabalhado na revisão da análise da questão. Por quê, gente? A partir de 80, 90, a desconcentração industrial ela ocorre. As decisões ainda são tomadas no Sudeste e Centro-Oeste, mas existe hoje o crescimento das cidades médias, pequenas, existe a expansão da indústria para outras áreas, principalmente por causa de incentivo fiscal. Nós temos aí um crescimento do litoral nordestino, nós temos o polo industrial na Amazônia, tá? Nós temos projetos de mineração, novos portos como o Porto do Maranhão. Então, acontece um processo de desconcentração alinhado aí principalmente a fatores locacionais, como é o caso do incentivo. A letra C não está ruim. Mas para que eu crave a letra C como verdadeira, eu tenho que achar um erro na D e na E. D. Decadência da cafeicultura e transferência do capital para a indústria, o que associado à presença de mão de obra e mercado consumidor, vai justificar a concentração industrial no Sudeste, especificamente em São Paulo. Eu considero a letra D, gente, um possível distrator. Porque o que está na letra D, gente, não está ruim, só não se refere à década de 80. Nós tivemos, sim, um processo de decadência da cafeicultura, transferência do capital para a indústria, que é a substituição de importação mediante o acúmulo desse capital, tá? Associada à presença de mão de obra e mercado consumidor, o que justifica a concentração de indústria no Sudeste. Na década de 80, aperta. Tá? Eu posso pensar que isso ocorreu aí, gente, um pouquinho antes do milagre econômico brasileiro, quando a gente tinha aí a substituição de importações. A letra D pode ser um distrator.
Se a gente pensar numa análise mediante Enem, simulado verbita, a letra D, gente, ela pode ser um distrator. Letra E. Marca o avanço do neoliberalismo com sérias repercussões ou estruturas de crescimento no setor secundário, determinando, por exemplo, a privatização de quase todas as empresas estatais. A letra E começa bem. Você tem sim o avanço do neoliberalismo a partir da década de 90. Só que o setor secundário não é o mais evoluído do Brasil. O Brasil tem como marco econômico o terciário. O terciário do Brasil é que é muito importante, com algo em torno aí de 60%, 70% da economia. O secundário com algo em torno de 20%, tá? E o primário, que é o agroexportador, na casa aí de 10%, 9%. Então ele começa bem, mas ele vai te dar um erro aí. Repercussão do setor secundário. Não. Neoliberalismo pensa em terciário, tá? Determinando a privatização, olha o outro erro, de quase todas as indústrias estatais. Ô, gente, na década de 90 nós privatizamos uma grande, que foi a Vale. Na década de 90 você teve a privatização da Vale do Rio Doce, hoje chamada de Vale. Então não é quase todas. Conseguem compreender como é que a gente faz uma análise de questão? Para que a gente possa se aprimorar via simulado verbita e Enem. A letra A tem um problema. Falar que o período de crescimento industrial foi reduzido. A gente tinha acabado de viver um milagre econômico. 50 anos em 5. A letra B tem um erro. Fala que foi um período de maior crescimento em todos os setores, em todos os tipos de indústria. Não. Além de fazer uma aliança de capital privado e estatal. Fora. A letra C trabalha com o que a gente consegue enxergar a partir da década de 80, que é a desconcentração industrial que o próprio mundo vive hoje. Aonde, cuidado, hein? Aonde existe uma desconcentração da indústria, mas ainda existe uma centralização das decisões. As decisões ainda estão centralizadas nos grandes polos, mas o processo de fragmentação e desconcentração do processo industrial produtivo existe, principalmente em busca da mão de obra barata, do incentivo fiscal, tá? Como é o caso de Manaus. E aí mostra lá, indicando uma reestruturação do espaço industrial. Litoral nordestino, centro-oeste crescendo. A gente pode encontrar um nome chamado expansão da fronteira de recursos. Beleza? Conseguem captar aí? A letra D, eu acredito ser o distrator. Ela pode te induzir ao erro, justamente porque o que consta na letra D, gente, tem uma certa similaridade, só que não na década de 80. E a letra E tem o erro de falar que é o setor secundário, sabemos que o terciário é que é top, e falar de quase todas, aí é português. Geografia, a gente pode tentar. Português, gente, é leitura, é interpretação. Cabe a vocês um carinho especial com o português. Se você sabe português, você sabe tudo. A geografia é só um detalhe. Beleza? Tamo junto, moçada. Fiquem com Deus. Forte abraço.